se você se preocupa muito com o jardim do vizinho, você não tem tempo de cuidar do seu próprio jardim. E aí o seu jardim não floresce. E o que eu tô querendo dizer com isso? Eu falei que ia te contar uma história do meu passado, porque eu me recordo que quando eu prestava serviços numa clínica, eu era uma das terapeutas que atendia lá também. E existia momentos de muita baixa, né, de atendimento, de poucos clientes para atender. E eu me recordo que eu nunca me preocupei com a entrada de novos parceiros de trabalho, né? Então, eu ouvi muito de colegas de profissão me dizendo assim: nossa, o movimento já está tão fraco e a dona aqui da clínica ainda fica colocando mais terapeuta novo aqui. E eu me lembro assim que a minha postura diante daquilo, eu sempre pensava, né? E eu até falava para muitos colegas, eu dizia assim, gente, tem paciente para todo mundo, né? Tenta focar o que você consegue fazer de melhor nesse momento para você, no seu atendimento, para o seu paciente. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Terapeuta Especialista. Esse é um programa que ajuda massoterapeutas com formação em shiatsu a serem profissionais diferenciados. Sou Cíntia Manabe, fundadora e atuante da Manabe Terapia Oriental, uma clínica que utiliza o método Manabe terapêutico, e o meu objetivo é transformar você em um especialista em coluna e aumentar o valor do seu atendimento. E hoje aqui nesse vídeo eu vou te falar sobre como o sentimento do terapeuta interfere na vida financeira. E se você não tem uma realização financeira, existem vários pontos que podem estar te impedindo a ser realizado financeiramente. Mas hoje eu vou te falar sobre o que o sentimento pode interferir nisso. E se você tem algum sentimento que tem uma baixa vibração, isso pode te afastar da realização financeira. Então você precisa voltar o olhar para você em primeiro lugar, né? Para os seus pensamentos, as companhias que você anda, as músicas que você escuta, os conteúdos que você consome, o ambiente onde você está. Tudo isso acaba influenciando na nossa prosperidade da vida, né? E se você quiser dar um Google, eu vou falar daqui a pouquinho para vocês sobre a tabela de Hawkins. Vocês vão ver lá estados emocionais, né, e sentimentos que que o ser humano sente, e que isso tem uma equivalência a uma vibração em hertz, né? Então, de acordo com a tabela de Hawkins, por exemplo, eu fiz um roteirinho aqui para seguir para vocês, porque senão eu me perco e eu não sei tudo de cabeça, né? Então, por exemplo, a paz, ela vibra em torno de 600 Hz. A alegria, ela vibra em torno de 540. O amor vibra em torno de 500 Hz. A vergonha em torno de 20 Hz. A culpa em torno de 30 Hz. A apatia 50 Hz, a tristeza 75 Hz, o medo 100 Hz, né? Então, eu vou te dar alguns exemplos, porque assim fica melhor de você entender o que eu tô falando, né? Então, por exemplo, se você é um terapeuta que trabalha numa clínica ou tem a sua sala de atendimento, ou de repente atende a domicílio também, você não teve paciente o dia todo, e aí no seu último horário entra um paciente para você atender, né? E quando esse paciente atende, você pensa, putz, que saco, no meu último horário que eu estava pensando em atender, ou que eu me disponibilizo a atender, e bem nesse último horário que eu estava pensando já ir embora, ou se não, que você já estava com outros planos para você fazer depois, e você fala, ai, que saco, entrou esse paciente para eu atender, e aí bate aquele desânimo, né? Você já não vai com aquela empolgação toda para atender.
isso daí acaba diminuindo a sua vibração. De acordo com a tabela de Hawkins, o desânimo ele vibra em 75 Hz. A raiva ela vibra em 150, a indiferença em 175 Hz. E por que eu tô te falando tudo isso, né? Porque se você entra para atender, né, pensando, puxa, que bom que entrou esse paciente para eu atender, né? Muito obrigada por esse atendimento. Se você agradecer por esse atendimento, se você entrar nesse atendimento pensando em dar o melhor de si mesmo naquele atendimento, porque você ofereça o melhor para o seu paciente naquele atendimento, você acaba vibrando em hertz numa vibração mais alta, né? Então, quando você tem otimismo, vontade, esperança, inspiração, intenção, mas uma intenção dentro de uma boa intenção, né? Você vibra acima de 310 Hz. Olha a diferença, né? Então, se na sua vida pessoal, por exemplo, você também vive situações onde você tem vergonha ou se sente humilhado, culpado, ofendido, se você está desesperado, desesperançoso, com sentimento de vingança, irritado, com raiva, com atitudes de autopunição, né? Ansiedade também. A ansiedade é um estado emocional. É claro que existem níveis de ansiedade, né? E alguns níveis são até patológicos, mas você vibra em menos de 150 Hz. Então eu tô te falando isso porque você, quando você vai atender com outro sentimento, a sua vibração ela é mais alta. E a prosperidade financeira, ela mora dentro da alegria, ela mora dentro do amor, ela mora dentro da gratidão, né? Então, se você, nos seus dias, né, seguidos e corridos, você tem muitos sentimentos de baixa vibração, fica muito difícil você conseguir atingir uma prosperidade financeira. Eu tô te falando isso porque eu vejo excelentes profissionais que conhecem uma diversidade de técnicas muito grandes e que têm um conhecimento muito grande e ainda assim têm uma vida financeira muito difícil, né? Então é muito importante você trabalhar essa sua parte pessoal relacionada ao seu sentimento, aquilo que você sente, aquilo que você vibra, porque isso pode acelerar você chegar na sua vida de prosperidade financeira, né? Não é somente a técnica, não é somente... Existem vários fatores que influenciam para que a gente tenha uma carreira profissional e financeira de sucesso. E essa parte nossa, dentro dos nossos sentimentos, vai influenciar demais a velocidade com que você pode chegar dentro dessa vida profissional em relação ao dinheiro. Isso pode acelerar, se você vibra mais alto, isso pode acelerar você chegar dentro de uma vida mais próspera financeiramente falando, né? Então, o que você pode fazer nesse caso, né? Você entra para atender com a consciência, né? Com você fazendo a sua escolha do tipo de vibração que você quer ter dentro daquele momento, né? E um dia tem 24 horas, né? Então, quanto mais dentro dessa vibração alta você possa estar, mais rápido você se conecta a uma prosperidade financeira também. Lembrando que a prosperidade financeira ela depende demais, né? De você estar vivendo com alegria, com leveza, com facilidade, sentindo amor, né? Amor por tudo aquilo que você faz, quando você está dentro de um atendimento, né? E o seu sentimento de agradecimento, né? Por estar podendo fazer aquele atendimento. Então,
você pode fazer algumas coisas para te ajudar nisso. Por exemplo, eu dentro da minha sala de atendimento, eu tenho quadro que tem uma história, né? Qualquer dia eu conto essa história para você, mas é um quadro que me faz sentir muito, muito amor, muita gratidão. Ele me traz esse sentimento, né? Eu coloco foto da minha filha na minha sala de atendimento, na minha mesa, do lado do meu notebook, porque a minha filha me faz, né, sentir amor. Eu coloco vários objetos que possam me remeter a um sentimento mais próspero, um sentimento mais alegre, um sentimento de mais amor, a um sentimento de mais gratidão. Quando eu estou indo atender, eu às vezes coloco uma música para eu ouvir, para que me dê mais ânimo, me dê mais alegria, né? Então é por isso que eu estou falando isso para você policiar e fazer alguma coisa por você mesmo de acordo com o sentimento, de acordo com os seus sentimentos. Eu vou te dar muitos outros exemplos aqui para que você entenda melhor isso e para que você possa colocar mais coisas em práticas na sua vida. Então, uma outra coisa que eu observo e até vou contar uma história do meu passado, eu gosto muito de falar que se você se preocupa muito com o jardim do vizinho, você não tem tempo de cuidar do seu próprio jardim. E aí o seu jardim não floresce. E o que eu tô querendo dizer com isso? Eu falei que ia te contar uma história do meu passado, porque eu me recordo que quando eu prestava serviços numa clínica, eu era uma das terapeutas que atendia lá também. E existia momentos de muita baixa, né, de atendimento, de poucos clientes para atender. E eu me recordo que eu nunca me preocupei com a entrada de novos parceiros de trabalho, né? Então, eu ouvi muito de colegas de profissão me dizendo assim: nossa, o movimento já está tão fraco e a dona aqui da clínica ainda fica colocando mais terapeuta novo aqui. Eu me lembro assim que a minha postura diante daquilo, eu sempre pensava, né? E eu até falava para muitos colegas, eu dizia assim, gente, tem paciente para todo mundo, né? Tenta focar o que você consegue fazer de melhor nesse momento para você, no seu atendimento, para o seu paciente. E era bem interessante, porque eu me lembro que quando eu trabalhei lá, eu queria oferecer o melhor para o meu paciente, então eu lembro que eu comprei um toca-CD, né? Naquela época a gente ainda usava os CDs, então eu comprei um toca-CD, eu comprei um armário novo, comprei objetos de decoração para decorar a sala que eu atendia, né? A clínica não era minha, mas eu queria oferecer o melhor para o meu paciente, eu queria estar em harmonia dentro daquele ambiente onde eu estava, eu queria trabalhar feliz. Então, eu com o meu próprio dinheiro, eu comprei as coisas, levei para dentro da sala que eu atendia e eu focava muito o que eu podia mais fazer pelo meu paciente, como que eu podia melhorar a minha terapêutica, como que eu podia dar um melhor resultado no meu atendimento. E é fato, gente, é fato que eu tinha os pacientes para atender quando eu trabalhava nessa clínica. A minha agenda era uma das agendas mais cheias dos terapeutas que trabalhava lá, mas eu não tinha esse sentimento de que vai entrar um novo terapeuta e aí eu vou ter menos pacientes para atender. Isso nem passava pela minha cabeça, né? Porque eu focava tanto o meu jardim, eu focava tanto cuidar do meu jardim, e realmente eu cuidei tanto que um dia ele floresceu, né?
Então, a minha dica aqui para vocês é que vocês cuidem do jardim de vocês, né? Não se preocupem com os concorrentes, com o seu colega de profissão, que se ele está atendendo mais ou menos que você. É muito importante aquilo que você pode fazer por você mesmo, né? Porque isso vai vir para você mesmo, né? Não importa o lugar que você esteja, não importa que tipo de trabalho você exerça, isso para mim é uma lei do universo mesmo, é uma coisa que vale para qualquer pessoa, independente da profissão que a gente atue. Então, sempre focar, né? O que você pode fazer? Você pode sempre se perguntar o que eu posso melhorar em mim, o que eu posso melhorar no meu atendimento, o que eu posso fazer para ajudar ainda mais o meu paciente, o que eu posso fazer para dar mais resultados para o meu paciente, né? E aí vão vir as respostas, vão vir ideias para você e você coloca isso em prática. Não tem como a gente ter uma ação e não se receber uma reação, né? Em função dessa ação que a gente teve. Então eu coloquei um outro exemplo aqui, que eu percebo que também às vezes muitas pessoas ficam reclamando, né? Reclama, por exemplo, eu não tenho muito paciente para atender, eu acho que a minha terapêutica não tá tão boa, eu me sinto tão insegura dentro do meu trabalho. Então é importante que a gente detecte essas nossas fragilidades, porque são fragilidades que qualquer ser humano tem. E até abro um parênteses aqui para falar para você que eu sou um ser humano como outro qualquer e que eu tenho as mesmas dificuldades que você tem. É claro que a gente vai tendo dificuldades em níveis diferentes, desafios em níveis diferentes, mas tudo que eu tô falando aqui para você é uma prática que eu busco na minha vida e ainda assim eu dentro das minhas atitudes, dentro dos meus sentimentos, ainda estou muito distante de uma perfeição e até mesmo percebo que quanto mais eu vou conseguindo dar um passo à frente, eu percebo que isso não vai ter um fim. É uma escala sem fim que sempre vai nos levando adiante, sempre para uma coisa melhor, mas sempre vão vir novos desafios, novos aprendizados. Eu percebo que vem novos sentimentos assim para eu lidar, aprender e me aperfeiçoar e me melhorar cada vez mais. Eu percebo que não tem fim, mas a gente tem que estar dentro dessa busca para poder estar dentro de uma vibração para que a gente chegue numa prosperidade maior em todos os sentidos da nossa vida, não somente do financeiro, mas também do financeiro, né? Então, essa coisa de ficar reclamando muito, uma coisa é quando a gente está com uma dificuldade, aconteceu alguma coisa e a gente quer desabafar para curar aquela ferida. Outra coisa é você ter o costume, a rotina de sempre estar reclamando e de sempre se colocar numa situação de vítima, onde o outro é responsável por aquilo que não acontece na sua vida, né? Então, uma hora que é porque é o Covid, outra hora que é porque é o governo e por isso que eu tô atendendo pouco, que a profissão está em crise. Existe uma realidade dentro disso? Claro que sim, mas é um fato, gente, que quando a gente escolhe acreditar e ficar preso nesse pensamento de que eu não estou conseguindo tanto paciente para atender porque o país está em crise, por causa do Covid, por causa do governo, né? Você não vai sair do lugar. E quando a gente tem esse tipo de postura, a gente está criando mais disso para a nossa vida, né? Agora, se você pensa, ok, estamos numa situação, vivendo uma coisa inédita de pandemia, a gente está numa situação de governo delicada, e o que eu posso fazer para colaborar comigo, com os meus pacientes, colaborar, mesmo que você se ajude a si mesmo e as pessoas mais próximas que estão
as pessoas mais perto de você. Às vezes você pode achar que é pouco, mas já é alguma coisa e muito grande, né, que você está fazendo por você e por outras pessoas também. Então, a dica é, né, a gente se policiar para reclamar menos, porque eu também reclamo, né? Às vezes tem dia que eu estou mais cansada, tem dia que eu estou mais estressada, mas é a gente se policiar e mudar a nossa atitude perante essa situação, né? Então, se você também é uma pessoa que tudo que você vai fazer é tudo muito pesado, é tudo muito difícil, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui pensando, ai meu Deus, né, gravando esse vídeo aqui para você e qual é o conteúdo que eu vou falar hoje para você? E porque eu tenho isso e tenho aquilo para fazer, nananã. E aí isso acaba virando um monstro. E eu acabo entrando nesse sentimento e acabo, primeiro, a gente deixa de produzir menos, né? Quando a gente está dentro de uma leveza, você produz com mais facilidade, acaba até sobrando tempo. Quando a gente entra nessa maré negativa, que daí que falta tempo, daí que não consegue mesmo fazer as coisas. Então, tentar e buscar, né, a sua postura, o seu comportamento, o seu pensamento dentro de uma leveza, dentro de mais facilidade, né, dentro de uma situação mais harmônica, né, fazendo com que não existam as resistências. Essas resistências são criadas por nós mesmos, né? Então, esse é um outro exemplo. Então, a prática, né, a gente buscar o comportamento de não reclamar e sim ver aquilo que nos está incomodando e o que a gente pode fazer para levar aquilo adiante de uma maneira próspera, né? E um outro exemplo que eu coloquei aqui para você é quando a gente tem a falta de reconhecimento em outro profissional, a falta do reconhecimento em um colega de profissão nosso, a falta de reconhecimento num concorrente, a falta do compartilhamento, né? Quando a gente cobiça pelo que o outro tem ou está realizando, existe uma diferença muito grande quando a gente tem os nossos ídolos, nossos mentores, né? Eu tenho os meus. Quando você tem um sentimento de admiração e de amor e de gratidão por aquela pessoa, por aquele mestre, por aquele ídolo seu, que é onde você se inspira, né? Uma coisa é a gente se inspirar para que a gente use aquilo a nosso favor, para que a gente chegue a um lugar que a gente deseja. E outra coisa é quando a gente olha para o que o outro tem e a gente ainda não tem, e a gente deseja o que o outro tem, mas a gente não faz nada para ter aquilo que a gente deseja, né? Então, existe uma diferença nisso e quando a gente também condena a riqueza do outro, né? Seja ela material ou não material, quando a gente, às vezes a gente acaba criticando o outro por um potencial que a gente não tem, né? E a gente acaba validando isso como uma verdade para a nossa vida, é onde a gente vai criando os pensamentos mais fixos que vão se tornando crenças dentro da gente, que isso limita com que a gente possa de fato alavancar aquela parte da nossa vida que a gente está querendo que dê certo, né? Então, é muito importante quando a gente reconhece um profissional, por exemplo, quando a gente vai no médico, o médico nos ajuda e a gente tem aquele sentimento, né, de amor e agradecimento por ele nos ter ajudado, o reconhecimento por ele ser um excelente profissional, ou até mesmo um colega de profissão, massoterapeuta, né? Eu mesma, às vezes eu passo com colegas de profissão como paciente e fico super grata e super feliz
com aquilo que meu colega pode proporcionar para mim dentro da minha saúde mental, física, emocional, né? Ele acaba me atendendo e aquele sentimento de agradecimento, né? Por ele estar me ajudando, de admirá-lo como um profissional excelente, que ele tem competência. Esses sentimentos, eles nos alavancam, né? Para dentro de uma prosperidade financeira também. Podem observar se os momentos da vida de vocês, quando você já teve uma prosperidade maior, seja em saúde, seja em amizade, seja em dinheiro, em qualquer área da vida, você vai perceber que a sua prosperidade veio muito de um sentimento bom, né? E não de um sentimento onde tranca a gente, né? Eu até vou falar agora da ansiedade, porque a ansiedade é um estado emocional muito presente, né, na vida da gente hoje em dia. E é importante a gente lembrar que é como se fosse no shiatsu, na massagem. A ansiedade, ela cria assim aqueles nódulos de tensão muscular, né? E a realização como um todo, seja ela material ou não, ela precisa de não estar dentro desses nós. A nossa realização, ela está dentro do relaxamento. A nossa realização, independente em qual nível seja, material ou não, ela não está dentro de uma tensão, ela está dentro de um relaxamento, é dentro de um relaxamento que as coisas simplesmente fluem e acontecem de verdade. Então, um outro exemplo que eu queria te dar é, por exemplo, uma autocobrança exacerbada, né? E eu até consigo te dar um exemplo meu mesmo. Eu sou uma pessoa muito crítica, muito exigente, e sempre busquei muito a perfeição em muitas coisas da minha vida. E eu até agora acabei de me recordar de uma experiência que eu tive dentro da minha própria clínica, que quando eu abri a clínica, eu queria que desse certo, né? Então eu trabalhava, me dedicava. Eu me recordo que eu iniciava meu primeiro atendimento às 9 da manhã e às vezes parava de trabalhar o último atendimento às 11 e ainda das 11 à meia-noite ia responder os e-mails dos pacientes. E aí depois da meia-noite era a hora que eu ia começar a parar. E eu passei algum tempo, mais de anos assim, e é claro que isso gerou um abalo na minha saúde. Eu acabei tendo um problema de estresse, que acabei tendo problema com memória, problema digestivo, problema de visão, pelo excesso de trabalho. E foi muito engraçado porque na minha mente eu tinha que fazer aquelas coisas daquele jeito, né? Não podia deixar de responder o e-mail do paciente. Era uma autocobrança muito grande e para fazer tudo muito impecável. E foi o preço que eu paguei da minha saúde, né? E foi muito engraçado porque eu tive que trabalhar isso em mim. Então, eu coloquei como objetivo que se tudo chegasse nos 70%, estaria bom, que eu não precisaria ir no 100%, né? Então, eu comecei tanto como terapeuta, como administradora da clínica, junto com a minha equipe. Eu comecei até a exigir um pouco menos da minha equipe. E, gente, foi impressionante quando eu passei a cobrar menos de mim, e eu parei de buscar a perfeição. Foi quando realmente, de fato, tudo começou a acontecer, a harmonia começou a existir de uma maneira muito mais amplificada dentro da clínica, junto com a equipe, e a prosperidade financeira começou a aumentar. É muito interessante, né? E isso não só falando em clínica, né, como empresa,
mas para mim também, como terapeuta, né, dentro do meu próprio faturamento também, quando eu aprendi a trabalhar de uma maneira mais leve, de uma maneira mais relaxada, com menos pontos de tensões, como os meus atendimentos e o meu próprio faturamento com os meus atendimentos fluíram muito mais também. Então, é nesse sentido. E um outro exemplo que eu tenho para te falar por exemplo, eu sou casada, tenho uma filha, então tenho a clínica, atendo os pacientes, daí esse meu novo projeto, onde, né, eu divulgo os meus conteúdos, tem cachorro, enfim, então é vida de trabalho, de mãe, né, de empresária, de esposa, a vida social com os amigos, enfim. E é fato que o trabalho me toma bastante tempo, sim, e às vezes eu acabo tendo que sacrificar um pouco do meu tempo junto com minha filha, por exemplo. E é muito interessante, porque quando eu estou super me dedicando e com pouco tempo junto com a minha filha, mas eu tô feliz com o que eu tô fazendo, eu tô me sentindo realizada, a minha filha, ela fica super bem. Ela fica feliz, ela fica alegre, ela não sente a minha falta. É muito interessante. E às vezes eu me sinto culpada. Eu me sinto culpada porque eu acabo me cobrando. Ai, Cíntia, você tá ficando pouco tempo com a sua filha, você não tá brincando tanto com ela, você não tá dando a devida atenção para ela. E aí eu começo a entrar dentro daquele sentimento de culpa de mãe, né? Gente, é impressionante como ela começa a ficar mais chorosa, ela começa a ficar mais manhosa. Então, observem isso que vocês vão começar a entender o quanto importante é isso que eu estou falando para você e o quanto isso está relacionado com a sua prosperidade financeira também. Então, é isso, o sentimento que a gente cria, quando eu falo a gente cria, porque nós mesmos criamos nossas emoções e os nossos sentimentos, não é o outro, somos nós mesmos que criamos esses sentimentos. Então, busquem trabalhar com mais leveza, com mais facilidade, com mais alegria, com mais amor, com mais gratidão, com mais satisfação. É óbvio, a gente não acorda todos os dias, né, super bem e feliz, a vida não é assim. Mas dentro da nossa rotina, quanto mais você busca, né, por pensamentos e atitudes, principalmente atitudes também. Quando eu falo atitude, porque às vezes a gente chega até a pensar, mas se você pensa e não faz nada em relação àquilo que está te incomodando, fica difícil você colher frutos disso. Você não vai colher frutos daquilo que você não planta, você colhe frutos daquilo que você planta. Então, se você planeja, se você atua, se você faz, em algum momento isso vai vir um fruto disso para você, vai vir a colheita disso, né? Mas tem que prestar muita atenção qual é a maneira que você está plantando isso, como você está fazendo isso, porque a maneira como você planta, a maneira como você cuida do seu jardim é o que vai determinar a sua prosperidade financeira também. Então é isso, pessoal, é isso que eu queria falar para você hoje em relação ao seu sentimento. Então, cuida do seu sentimento, cuida dos seus pensamentos, das suas atitudes, porque por menor que seja um passo que você possa dar hoje, uma atitude sua que você possa fazer com uma outra vibração, que você... Vou dar um exemplo, se de repente você tem que fazer o almoço, né? Você fazer um almoço com peso de obrigação, com peso de, ai meu Deus, mais uma coisa para eu fazer, ai meu Deus,
esse alimento ele vai ter um sentido diferente de um almoço que você prepara. Puxa, que legal, que eu tenho saúde, eu posso cozinhar para minha família e hoje eu posso fazer isso pela minha família e que, né, esse alimento possa trazer muita saúde para essa família. Tudo aquilo que você faz e que você coloca uma intenção e que tem um sentimento, isso transforma aquilo que você está fazendo. E isso é dentro da sua terapêutica também. Então, se você vai e entra para atender com aquele sentimento de agradecimento ao seu paciente por ele estar passando ali com você, por ele ter escolhido você para passar, com aquele sentimento de vou fazer o melhor para o meu paciente, vou entregar o melhor de mim que eu tenho hoje para o meu paciente, vou tentar dar o melhor resultado que eu posso para esse paciente. Isso acaba entrando dentro de uma crescente cada vez mais. E eu falo crescente quando a gente conscientemente escolhe e vai se direcionando, né, para aquilo que a gente escolhe. Então é isso, pessoal. Faça a sua escolha na maior alta vibração em hertz que você puder. É isso que eu desejo para você. Muito obrigada por ter me assistido aqui até o final. Até o meu próximo vídeo e um toque de abraço para você.